prazer ter vocês aqui com a gente hoje, num momento tão especial que é o lançamento do livro. Eu li esse livro assim de uma sentada só, vocês vão amar, adorar. É delicioso, ao mesmo tempo que conta a dureza da vida, por outro lado é uma delícia, vocês vão adorar. Hoje é a primeira vez que a gente faz o lançamento de um livro, espero que seja a primeira de muitas. Então é uma honra ainda maior receber a família da Nancy, da Lilian, que são amigas de longa data. E se vocês gostarem do formato, semana que vem nós vamos ter o Jaime Brenner lendo um capítulo do livro. Dia 15. O Jaime disse que é semana que vem, mas não é. É dia 15. Então o Jaime não está confiado. Mas, gente, só para dizer assim para vocês, gostaram do formato? Legal. A gente vai fazer eventos periódicos, leitura de livro, discussão de livro. Enfim, sejam muito bem-vindos. Vou passar para a Linda para que ela conte um pouco como foi organizar o evento. Gente, primeiro, bom dia, e como a Roberta falou, é uma honra pra gente. Na verdade, esse lançamento tem várias etapas, né? Quando a Lilian ligou, primeiro porque a gente tem uma parceria importante, um contato já anterior, mas, poxa, nós vamos falar de um imigrante. O livro, como a Roberta falou, é perfeito para entender como os imigrantes chegaram e vieram. Especialmente o seu Haim, o seu Haim passou por tantos lugares e tantas dificuldades e decidiu morar no Brasil, né? Mas acho que isso eu vou deixar para a Lilian contar um pouquinho. Eu pedi para a Lilian também, já que a gente fala de acervo, e no caso eu e a Roberta é diretora do Acervo Memória e eu trabalho no Centro de Memória, acho que é muito importante a gente também entender que documentos são esses que vocês têm em mãos. Então eu pedi para a Lilian mostrar um pouco para vocês de onde partiu essa ideia. E hoje a Lilian me contou mais um segredo da família que vocês também vão conhecer sobre o seu Haim. Ou seja, eu espero que vocês tenham uma manhã muito agradável e que vocês todos possam usufruir também do museu depois, tá? Fiquem à vontade. Obrigada, Linda. Gente, um prazer receber todos vocês aqui hoje. Acho que a gente está todo mundo emocionado também, porque a gente tem família, amigos de muitos momentos, amigos meus, amigos da minha mãe, da minha irmã, da Nancy, que está aqui, amigos da Sueli, amigos do Marcelo, e que pra gente é um projeto que, no fundo, se tornou um projeto familiar, né? Porque a gente está publicando as memórias que foram escritas pelo meu avô, que a gente chamava de seu Jaime Nowodvorski, né? E que ele escreveu nos anos 60 e que durante muito tempo foram objeto de curiosidade de todos nós, porque a gente tinha um misterioso caderno com muitas e muitas páginas escritas em Yiddish, manuscrito, né? E que a gente convivia com essa ideia de que nesse caderno ele tinha registrado tantas histórias que foram histórias que a gente ouviu ao longo da vida inteira, né? O meu avô viveu, enfim, o tempo que eu convivi com ele, a gente viveu vários anos no Bom Retiro. Quando a gente foi morar em Perdizes, ele veio morar com a gente, então durante 6, 7 anos ele viveu com a gente. E era uma pessoa que gostava muito de conversar, de contar histórias. Muitas vezes ele acompanhava a gente, né, de ônibus ou acompanhava no dentista. E onde ele parava, ele encontrava alguém para contar histórias. E portanto essas histórias se tornaram histórias familiares, histórias que a gente ouvia ele contando para outras pessoas. Mas, mais que isso, depois que a gente foi se aproximando da ideia de que podia haver um registro dessas histórias nos cadernos, a gente entendeu que essas histórias podiam ser de interesse também para muitas outras pessoas.
Então eu vou passar um pouco a palavra para minha mãe, ela é a grande mentora desse projeto, porque desde o falecimento do meu avô, em 1983, ela começou a se empenhar para que essa tradução fosse possível. E, portanto, né, várias pessoas hoje aqui me perguntavam: Lídia, mas quanto tempo vocês estão trabalhando nesse livro? E no final eu paro e falo: gente, desde a década de 90, né? Desde a década de 90, porque quando a minha mãe começou a ir atrás da gente tentar fazer essa tradução, até que a gente conseguiu a tradução, e enfim, depois coisas variadas foram nos levando a pensar no que significava realmente trazer a público, sempre um desejo muito grande de publicar, mas questões foram passando e depois eu acho que a gente entendeu que eram histórias familiares, mas que eram histórias que também traziam uma coisa importante do ponto de vista público, do ponto de vista da gente entender a imigração, do ponto de vista da gente entender as dificuldades que vivem os imigrantes, do ponto de vista da gente entender o vínculo dele com a cultura judaica, com o Yiddish, com a sua tradição, com as comunidades no Brasil. Então, se tornou um projeto que, para mim, pessoalmente, como profissional da história, se tornou também algo que fazia sentido trazer para outras pessoas conhecerem, não só as histórias pessoais, as histórias familiares, que eram do nosso interesse, mas toda essa trama que circunda o que significa imigrar, as motivações de uma imigração, as dificuldades de chegar, a sociabilidade que vai se construindo, os apoios que vão sendo construindo também comunitariamente para que as pessoas consigam se estabelecer e os erros, acertos, os fracassos, os sucessos, todos os afetos que envolvem uma vida de alguém que migra e que resolve se estabelecer. E aí resolve se estabelecer e com uma coisa muito forte da ligação dele com o Brasil. Né? Quando a gente percebe que nos anos 60 ele acaba escrevendo essas memórias em Yiddish, tem a ver com uma facilidade e com a ligação que ele ainda tinha com essa língua materna e que, portanto, ele acaba registrando tudo isso em Yiddish por escrito num caderno. Por outro lado, o livro se chama Em Busca dos Meus Irmãos na América, porque desde que ele sai da Polônia, 1922, são agora 100 anos, aos 19 anos de idade, o primeiro objetivo dele era tentar encontrar os irmãos mais velhos que já tinham chegado nos Estados Unidos. Com o fechamento das permissões para imigração nos Estados Unidos, ele aceita vir para a Argentina, e aí vai tentando o tempo todo encontrar meios de tentar se reunir com os irmãos nos Estados Unidos. Então a gente vai ter histórias dele na Argentina, em Buenos Aires, no interior da Argentina, ele vai ser vendedor de coisas variadas, de charrete nas colônias, em Mosesville, né? Depois ele passa pelo Uruguai, aí ele chega no Rio de Janeiro, com funções variadas, trabalhos variados, pessoas variadas que ele vai encontrando, até ele passar por Recife para entregar algumas encomendas, chegar no norte do Brasil, ele chega em Belém, em Manaus, trabalhando com um circo, e quando ele chega, achando que ele vai pegar a carona num petroleiro para ir para os Estados Unidos, ele acaba pegando febre amarela. Então, há controvérsias, porque aí, ó, eu tô vendo. As controvérsias estão na fita que eu fiquei ouvindo hoje a minha avó lendo. E aí ela fala, de Gellerkranke. De Gellerkranke, aí a pergunta é se é amarela. E aí, enfim. Mas a ideia é que ele sempre falou malária. Pode ser. Mas ele escreve de Gellerkranke. Então, e aí, ele acaba voltando para Recife, onde ele conhece a minha avó, se casa e se estabelece no Brasil. Quando depois ele chega nos Estados Unidos, depois da guerra, para encontrar os irmãos, que aí já estavam nos Estados Unidos, e ele tem a oportunidade, os irmãos dizem, bom, mas por que então agora você não vem para cá, a gente se encontrou? Ele fala, não, eu estou bem estabelecido, ele gostou do Brasil, ele se sentiu recebido, ele conseguiu se desenvolver pessoalmente, formar uma família, encontrar um lugar econômico, ajudar a formar uma comunidade, e aí para ele fazia muito sentido seguir vivendo no Brasil. Então ele opta por viver no Brasil.
Eu acho que então, tem muitas coisas da nossa própria história do Brasil e do sentido que as pessoas vão encontrando para essa imigração. Nos anos 50 eles vêm para São Paulo, depois que a filha mais velha se casa, e ele resolve que ele não vai viver separado dos filhos e dos netos, como tinha acontecido com os pais dele. Quando nasce a primeira neta, que é a Janete, que está aqui com a gente hoje, ele resolve trazer a família para São Paulo. E nesse sentido que ele acaba chegando no Bom Retiro e formando também essa comunidade que acaba levando ao casamento da filha nesse mesmo edifício, né? O casamento da minha mãe foi aqui na Sinagoga Betel, em 59. Então, todas essas histórias fazem parte da trajetória desse homem que aos 50 e poucos anos resolve escrever suas memórias na década de 60. Eu queria pedir para minha mãe contar um pouco como foi esse processo de pensar a tradução, porque tem uma história muito específica sobre isso, e como ela é a grande mentora desse projeto, eu achei que era muito bacana que a gente pudesse ouvir dela mesmo como que foi esse processo de tentar fazer essas histórias misteriosas se tornarem acessíveis em português.